Impeachment ou é golpe? Eu acho que é golpe. Não, não foi um golpe. Foi cumprido todo o regramento constitucional do país. Acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Foi um golpe. Não, eu acho que o impeachment, assim como o 64, foi um contra-golpe. Foi sim um golpe, né? É a partir do momento que a gente vê um esquema arquitetado entre a grande mídia, o judiciário, fazendo julgamentos imparciais muitas vezes, e isso tudo com o intuito de tentar criminalizar uma parte da esquerda, né, ou mesmo a grande esquerda, para colocar outros agentes no comando do Estado, agentes que implementem uma agenda que não atende à classe trabalhadora, mas atende a interesses do mercado. No caso da presidenta Dilma, o que se criou foi uma situação artificial. São fatos, são atos que ela praticou, que já haviam sido praticados por outros e que não trouxeram nenhum prejuízo aos cofres públicos, não houve nenhum alcance. É muito diferente do que aconteceu com o Collor, que ficou comprovado. Se passou meses e meses nesse julgamento, e para você ouvir o réu, para você ouvir a vítima, para você passar tantos meses discutindo sobre isso, tantas sessões no plenário e tudo mais, votações, não foi um golpe, né? Golpe é o que os militares fizeram em 64, derrubando o presidente, ou o que os outros militares fizeram derrubando o nosso rei na época, né? Então, não, golpe é outra coisa. Então não pode ser golpe se o próprio Congresso cumpriu todas as etapas previstas na Constituição. O argumento de que foi golpe é lógico que é o argumento da oposição, da esquerda, mas se você examinar todos os pressupostos constitucionais, não foi golpe. Todo mundo! Acorda, galera! Acorda! O Temer é traidor! Traiu a presidente! Sacaneou o Brasil! Vai sacanear todo mundo! Vai sacanear o trabalhador também! Olha, ideologicamente, eu me considero uma pessoa de direita. Eu me considero liberal, me considero libertária. E assim, hoje, atualmente, a gente fica entre a direita e a esquerda. Agora, recentemente, eu conhecendo alguns partidos que têm surgido com esse viés de direita, eu tenho percebido que eles são mais conservadores, tanto economicamente quanto socialmente, enquanto que de outros partidos que estão surgindo são liberais economicamente, mas socialmente ainda fica devendo um pouco do quesito pautas conservadoras e de direita, que eu não digo que seja aprisionar ou cercear a liberdade de ninguém, mas respeitar a liberdade do outro a partir de leis que têm que ser colocadas para que se mantenha uma ordem no país. Só que, então, de certa forma, o libertário, o liberal, ele vai mais para a direita. Só que hoje, quando você fala de direita, principalmente em manifestações, na mídia e tal, o direita ele é considerado aquela pessoa mais conservadora, como, não sei, eleitor de Bolsonaro da vida, ou quem é contra o casamento gay, essas coisas, pautas mais conservadoras. Ainda não achei uma definição certa para meu viés político, se é
se é esquerda, se é direita, se é centro-direita, se é centro-esquerda, porque eu tento muito balancear dos dois, eu tento muito ver dos dois lados. Ideologicamente eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou inclusive comunista, né, me considero comunista, e minha construção com o comunismo foi mesmo de transformação da nossa sociedade, né? Olha, eu acho que hoje eu me consideraria socialista. Eu acho que o mundo um dia vai ser socialista. Com absoluta convicção, eu sou um democrático e liberal. E eu acho que o Brasil ainda não teve uma experiência liberal plena. Eu sou um liberal convicto. Eu não sei se quando for, eu não tenho neto ainda, mas meu tetraneto, trineto, vai. Ou então se acaba. Porque as contradições são muito grandes. Porque esse golpe que está acontecendo no Senado, um espaço de políticos conservadores. O que está em jogo aqui é a disputa de qual perfil de Estado que a gente quer. O governo ele tem papel central no sentido de desenvolver, né? A gente defende um governo que defenda mais os interesses nacionais, né? O que hoje vai na contramão. O governo ele defende interesses muitas vezes do capital estrangeiro, né? De especulação. A gente quer um governo que ele pretenda fortalecer as nossas nacionais. É preciso que o poder, quando eu falo, o que nós temos hoje, ele tem que ser alcançado pelos representantes da maioria. O grande ente de uma nação é a sociedade. Mas o Brasil, o Estado é tão grande que a pirâmide está invertida. Você tem um governo macrocéfalo, um governo enorme, porque o governo deveria ser simplesmente normativo. Depois você tem o Estado, que é uma máquina pela qual a nação deveria se administrar, e você tem a sociedade, que é um ente atrofiado. Nas democracias maduras, a sociedade é o grande ente. O Estado é apenas o meio pelo qual essa sociedade se administra, e o governo seria o gestor de plantão. Quem tem que cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha vida econômica sou eu, não é o Estado não. Sabe por quê? Porque o Estado, ele olha para o cidadão como um número. E eu não sou um número. Eu sou um indivíduo que pensa e que sente. E que tem o direito a tomar minhas escolhas. As pessoas acham que o comunismo e o capitalismo é como se fosse um interruptor. Você aqui é comunismo e aqui é capitalismo. Não, ele é gradual, ele é devagarzinho, tem vários níveis. E a gente vive num país socialista, só que não socialista como uma Coreia do Norte hoje, ou uma Venezuela, que está se tornando aos poucos uma Coreia do Norte. Hoje o Brasil ele é um país altamente capitalista, né? Principalmente hoje tem um avanço do conservadorismo de direita dentro do nosso país, né? da ideologia de direita. Principalmente hoje afeta muitos jovens. Que é servidor público, que trabalha nas estatais, na Petrobras, no Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, saiba que esse golpe é para privatizar aquilo que o povo brasileiro construiu com muita luta. Então o que eles querem é entregar o patrimônio nacional. É o desejo que o jovem tem de se sentir inserido e útil na sociedade. Ele quer que o nome dele seja reconhecido. O jovem, ele é revolucionário. E ele tem que ser. Eu fui revolucionário na minha juventude. E os partidos de esquerda se utilizam disso para querer fazer daquele jovem um revolucionário. Aproveitar esse sentimento que eles têm dentro da escola e levar eles para a rua. Quando você recebe a informação do professor, você trata aquilo ali como verdade. Então,
a determinados valores, muitas vezes externalizados através da escola, que não sei se seriam o mecanismo ideal de ser repassado. E querendo ou não, o socialismo vem com aquele papo legal de, poxa, a gente pode ajudar o mundo, a gente pode ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, sem pobres, sem ricos, e essa ideia acaba chamando muita atenção desse pessoal. Porque a gente defende diversos valores, como mesmo a solidariedade entre os povos, entre as pessoas, de compartilhamento das riquezas. Então, são valores que não necessariamente precisariam ser passados através da escola, mas na formação mesmo da sociedade. Vai ter justiça, sim, Senhor! Hoje as pessoas estão colocando o fascismo como um adjetivo, como um bobão, ou um chato, ou um feio. O fascismo hoje não crescente aqui no Brasil, né? A gente tem grupos fascistas, reconhecidamente fascistas. Se eu discordar de você, automaticamente eu sou fascista. Se eu tiver uma ideologia diferente da sua, automaticamente eu me torno fascista. O fascismo de esquerda, que eu não coloco, são casos mais isolados. Já na direita não, são uma crescente, né, do pensamento voltada para essa ideologia fascista, de negação da política, de não aceitar o pensamento divergente do outro. Companheiras, boa tarde. Estamos na rua para derrubar esse desgoverno que não nos dá saúde, não nos dá educação. Eu não sei se vou ter mais idade para vê-lo, mas talvez o meu neto tenha condição. Mas o Brasil dos meus sonhos seria um Brasil de absoluta liberdade, plena liberdade, sobretudo no mundo empresarial, que nós somos o produtor da riqueza. E nós só vamos acabar com a pobreza nesse país no dia que o produtor da riqueza for prestigiado. E não somos. Aqueles que produzem a riqueza, que dão os empregos. Porque o Estado não produz riqueza. O Estado não muito arrecada e distribui riqueza. O Brasil dos meus sonhos, na verdade, seria um Brasil mais igual, né? Mais igualitário. A gente tem uma parcela da população vivendo na extrema pobreza, e nosso país é um dos países mais ricos, né? Então, como é que a gente tem um dos países mais ricos do mundo, né, e não consegue dividir essa riqueza de forma mais igualitária? A fragilidade dos sonhos seria terra para quem trabalha. A primeira coisa, terra. O Brasil não vai mudar de um dia para o outro. Eu acho que é uma mudança de anos e anos. E, querendo ou não, precisa muito que a cultura e que os costumes das pessoas vão mudando devagarzinho. Participação dos trabalhadores na indústria, do lucro das empresas. O quê? O Brasil ele precisa diminuir o mínimo possível dos impostos, se não todos, porque eu, como libertário, acredito que o imposto é roubo. Entendeu? Então, a questão dos impostos. Universidade pública para todos. Como é que a gente não consegue dar acesso à educação básica para todo mundo ainda, né? Ainda não universalizou a educação básica, não universalizou os pilares que garantem uma sociedade mais justa e igualitária. Como eu lhe disse, o Brasil ainda carece de uma experiência ideológica, mas liberal plenamente, em que o Estado não seja intervencionista como é. O Estado é intervencionista em todas as áreas. Todas, absolutamente em todas as áreas. Nosso país ele ainda precisa melhorar muito, né? Ainda precisa de uma justiça social. E é muito por isso que eu luto. Por essa justiça social, para que a gente consiga desenvolver o nosso país, que a gente consiga distribuir a riqueza mais igualitariamente, né? Então não esqueça que o Estado ele drena recursos da sociedade e esses recursos não chegam de volta para a sociedade. Porque você vê gente que não tem nada, mas trabalha loucamente para pagar uma coisa que não vai voltar para ela. São coisas que ainda não pode ser o meu sonho por completo, mas eu acho que é uma coisa que nós já deveríamos ter alcançado e é o que eu vejo, assim, um Brasil mais justo e igualitário.